Saúde, estamos de volta. O assunto muito sério que a gente trata agora, vamos falar de AVC, o acidente vascular cerebral. Números assustadores dessa doença é, com certeza, a principal causa de morte no Brasil e também uma das principais no mundo todo. Olha só que impressionante, existe uma média de 12 pessoas que morrem por hora por causa do AVC aqui no Brasil. Vamos falar sobre isso com o Dr. Álvaro Costa, que é médico do Hospital Metropolitano Célio de Castro. Aliás, um nome maravilhoso da história de Belo Horizonte, Dr. Célio de Castro, fazer uma homenagem à família dele, a quem eu conheci, Dr. Célio de Castro, um grande amigo, enfim. E agora o Hospital Célio de Castro, Hospital Metropolitano. Doutor Álvaro, bem-vindo, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Fernando, prazer estar aqui. Alegria falar com o senhor, um assunto tão importante, apesar de números superlativos, nunca é demais falar sobre prevenção, falar sobre primeiros socorros. O senhor é neurologista e tem uma frase que os neurologistas adoram, que é cérebro é tempo e vice-versa, e tempo é cérebro, né, doutor? Isso mesmo, essa frase aí, a gente faz uma referência ao desgaste que o cérebro está tendo a cada minuto depois de um AVC, se não for tratado com uma emergência que merece. Então, você imagina que o AVC, ele é um entupimento ou uma ruptura de um vaso que está levando sangue para o cérebro. E o sangue é o que vai levar oxigênio, glicose, todos os nutrientes que o seu cérebro precisa. E o neurônio é a célula que mais rápido morre sem o sangue chegar com oxigênio, com glicose. E a cada minuto que não está chegando sangue naquelas células que iriam receber o sangue, cada minuto vai morrendo mais. Então, por isso que tempo é cérebro depois que a pessoa tem um AVC. Doutor, eu gosto muito daquela explicação assim, que veias, artérias, vasos, são como ruas, estradas, avenidas, estradas de terra, estrada asfaltada, e o sangue está correndo ali, ele precisa fluir. Uma cidade igual Belo Horizonte, por exemplo, seria o nosso corpo. Sim. Quando a estrada interrompe, começa a dar um problema. Imagina a linha verde indo para Confins, parou ali, né? O que acontece na cidade inteira? O trânsito todo para. É mais ou menos isso que acontece no nosso corpo, e eu queria aproveitar e perguntar qual a diferença nessa interrupção de um infarto para um AVC? Perfeito, ótima pergunta. Então, o infarto, ele é um termo médico que a gente usa quando uma artéria entupiu. E a artéria é essa via. Essa estrada. Essa estrada. Entupiu. Dali para lá não chega mais carro. O trânsito parou ali, caiu uma árvore, o caminhão virou. O caminhão virou. Quem ia receber o material desse caminhão não vai receber. O fluxo? Então, no sangue, no corpo, as células que iam receber, se for no coração, se o infarto, que esse entupimento for no coração, parte do meu músculo do coração não vai receber sangue. E com isso vai morrer. Parte do meu coração vai morrer. Às vezes o infarto é pequeno e o resto do músculo continua e a pessoa sobrevive, vai meia boca. O AVC é a mesma coisa, uma parte do meu cérebro que ia receber aquele sangue que foi entupido por um infarto no cérebro, e o infarto no cérebro a gente chama de AVC. Essa parte do cérebro pode morrer se não for acudida a tempo suficiente. E aí a pessoa vai perder a função daquela área. E cada área do cérebro tem uma função, né? Cada área do cérebro tem uma função. Então, tem a parte que vai fazer eu entender a fala, que vai fazer eu conseguir me expressar na fala, que vai conseguir eu pensar no movimento da mão, que vai conseguir eu sentir a minha mão. Cada parte do nosso cérebro tem uma função. E se eu tenho um infarto numa área do cérebro, ou seja, um AVC numa área do cérebro, eu posso perder aquilo. Tem algumas coisas que podem diminuir esse problema. Quando a gente fala de prevenção, imagina que essa rua entupiu, mas eu tenho algumas ruas, era uma avenida do contorno, uma linha verde. Só que imagina que essa pessoa tem ruazinhas ali. Amazônia, Antônio Carlos ali, né, perto ali da Lagoinha, aí está interrompido, você pode pegar a Rua Diamantina ali do lado. Exatamente. Agora, se eu tenho essa Rua Diamantina do lado, eu consigo passar um pouco de carro. Talvez não tudo, mas eu consigo salvar boa parte do meu cérebro que está depois, porque eu tenho essa ruazinha do lado. Mas como eu faço para ter uma ruazinha do lado? Ao longo da vida, fazer atividade aeróbica, comer bem, tratar hipertensão, diabetes, não fumar.
tudo que ajuda as veias colaterais, como as ruas colaterais, as artérias colaterais. É muito legal isso, né? Porque, assim, se a gente considera ainda o corpo como uma cidade, quais são as cidades que têm boas alternativas para fugir dos congestionamentos que são inevitáveis e habituais? Isso. São cidades bem tratadas, bem cuidadas, bem pavimentadas. Exatamente. Né? Que se preparam. Exatamente. Né? E quais são os organismos que podem fazer isso? Quem fez atividade física, quem se alimentou bem. Exatamente. Uma rua esburacada seria uma artéria cheia de placas, de gordura. Então, é por aí que a gente vai entendendo. Muito interessante. Essa prevenção. Então, esse link de entender a importância dessas vias laterais é a importância de entender a prevenção. Quanto mais a gente se exercita, faz uma alimentação regrada, se alimenta bem, toma água, isso vai criando novos caminhos para o sangue? Sim, o exercício físico regular, aeróbico. Então, quando eu falo aeróbico, gente, às vezes o pessoal em casa não entende. O médico fala, aeróbico significa atividade física que você mantém aquele ritmo por um bom tempo. Então pode ser uma caminhada se você não está acostumado, ou se você é uma pessoa um pouco mais atlética, uma corrida, ou uma natação, ou uma bicicleta, ou um elíptico, que é aquele que tem aqueles aparelhos que a pessoa fica parecendo patinando, né? Chama elíptico aquele aparelho. Todas essas são formas de fazer uma atividade aeróbica, em que você fica num ritmo contínuo fazendo. E aí, à medida que você faz isso, pelo menos 150 minutos por semana, dividido ao longo da semana. Pode ser 3 de 50 minutos, pode ser 5 dias de menos minutos para inteirar os 150 minutos na semana. Não importa, o que importa é que você faça pelo menos 150 minutos semanais de uma atividade aeróbica ao longo da sua vida. Quanto antes começar, melhor. Mas se você vai começar agora, tá ótimo. O importante é começar, né? E com isso você vai ganhando essas colaterais. Esse é o principal. E cigarro, parar de fumar, né? E aí a pessoa vai no ritmo dela. A questão do tabagismo, não vou falar de tabagismo aqui, mas só pincelar porque é muito importante para o AVC. O tabagismo, ele tem a questão química e a questão psicológica. Então, respeitando, com a ajuda de profissionais, né, de maneira séria, você vai conseguindo, sim, ter uma chance, pelo menos, de largar o cigarro, se você tem esse problema. Não desista de pensar nisso, tá? Se você já pensou e já desistiu, repense sobre isso, né? Isso mata muito. Procure ajuda, é difícil mesmo. Não dá para fazer sozinho, não, né? Exatamente. É muito difícil parar de fumar sozinho, sozinha. Não é vergonha nenhuma procurar ajuda. Aliás, é fundamental procurar ajuda, porque nós estamos falando de saúde. Não dá para falar de saúde, colocar na mesma frase saúde e cigarro. Não tem jeito. Doutor, e aí vem essas questões ligadas ao AVC isquêmico e ao AVC hemorrágico. Isso. Ainda dentro dessa analogia das estradinhas que a gente tem no corpo, quais são essas diferenças? O AVC isquêmico é esse entupimento, o congestionamento da via. Parou total, parou travou. E não chega sangue depois. O AVC hemorrágico, eu não sei como é que eu faria um paralelo fácil aqui com rua, mas a pessoa vai entender. Estourou a artéria e o sangue está vazando pelo lado, então ele não consegue. É como estourar um cano. O encanamento da casa, eu acho que para esse fica mais fácil. Aí fica legal. Você tem um encanamento na sua casa, estourou aquele cano, e aí a água não chega no chuveiro. Não adianta você ligar o chuveiro. O chuveiro ali seria o seu cérebro, então não chega o sangue lá. E aí o sangue, além de não chegar o sangue lá, fazendo todos os efeitos de morte do cérebro aos poucos, a cada minuto, igual a gente falou, ainda tem um problema que o sangue está derramando ali no tecido, e isso irrita o tecido. É o chamado derrame. É o derrame, exatamente. E aí, com isso, aumenta a pressão na cabeça, enfim, é uma emergência médica, né? E eu acho que é interessante a gente entender, quando acontece um AVC, ou seja, a gente falou da prevenção, mas já aconteceu. E aí? Já aconteceu. Acho que o primeiro passo é saber identificar para buscar o sistema de saúde o mais rápido possível. Gente, 1 em cada 4 pessoas no mundo tem ou vai ter um AVC um dia. Então, nós estamos aqui no estúdio, temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aqui no estúdio. Eu estou fazendo atividade física aeróbica. Eu estou correndo aí atrás, doutor, eu corro atrás. Madurinho, você,
Correndo. Bárbara Bela, também. E você, amigo? Então, qual que eu acho interessante? A pessoa identificar, já que é uma coisa que ou alguém que você conhece no mínimo, se já não aconteceu, vai acontecer. Então é importante todo mundo identificar. Para depois entender, eu acho que é legal eu explicar o fluxo que essa pessoa deve tomar e como ela, claro, a parte dela. Então o que acontece? Primeiro identificar. Normalmente, um sintoma muito comum é ficar com alteração de não conseguir falar direito e metade do corpo ficar sem sentir ou sem mexer, fraca. É formigando, é cãibra? Formigando, cãibra, é calor, parecendo o corpo gelado, e também ficar meio fraco. Boca torta, né? A boca torta nada mais é do que um lado mais fraco que o outro. Então a boca fica um pouco torta. Então esses sintomas são os mais comuns, digamos assim, os mais fáceis de identificar. Identificou, uma coisa muito importante é o seguinte, o SUS, ele sabe do problema. E ele tenta se preparar para isso. Isso é muito importante. E aqui em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, mas principalmente nas capitais, existe uma estrutura muito grande para tentar absorver isso, né? E o Brasil tem ambulâncias, tem todo o sistema. Aqui em Belo Horizonte, onde a gente está falando, tem o SAMU 192. E qual que é a importância disso? Quando você tem uma suspeita de AVC e aconteceu antes de 4h30, como o isquêmico, que esse entupimento é mais comum... Então, assim, vamos dizer, a gente tem 4h30 para ação. Assim, mesmo depois que passou as 4h30, gente, ir para o hospital e fazer uma reabilitação, identificar a causa, ver se foi sangramento, se o derrame ou se foi o congestionamento, que é entupimento, tudo isso é importante. Mas existe uma importância extra, que é essas 4h30 que a gente está falando aqui. Até 4h30 do início, se você sabe, começou tal hora, até 4h30 a gente consegue fazer um tratamento. Se for o isquêmico, que é o mais comum, tá? Vou falar aqui por alto, 80% é o isquêmico, isso depende de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, mas enfim, em Belo Horizonte estima-se uns 80%. Então, a maioria vai ser isquêmico. E esse isquêmico, se estiver no hospital até 4h30, tem uma chance de fazer um remédio que consegue desobstruir essa via e voltar o sangue para o cérebro, aumentando muito a chance de recuperação, tanto de evitar uma morte, quanto de evitar que a pessoa fique sequelada numa cama. Então, a possibilidade de se tratar até 4h30 nesses casos mais graves é bem interessante e vale a pena. E quanto antes for, melhor, mais chance de sucesso. Dor de cabeça está na lista dos sintomas? A dor de cabeça, menos, tá na lista dos sintomas, mas geralmente, quando tem dor de cabeça, é mais comum ser o hemorrágico, tá? O hemorrágico, a gente não consegue dar essa salvação a mais nas primeiras 4h30, mas com reabilitação, fisioterapia, medicação no hospital, a gente diminui a morte e melhora a reabilitação também. Mas essa janela de 4h30 é só para o isquêmico e não costuma dar dor de cabeça. Não é impossível que dê, tá? Mas é numa área muito específica do cérebro que não é tão comum. Mas se tem a dor de cabeça, porque dor de cabeça, se eu falar só dor de cabeça aqui, a pessoa que tiver uma dor de cabeça vai ficar muito assustada. Dor de cabeça, assim, quase todo mundo tem ou já teve, né? Existem mais de 200 causas e tipos diferentes de dor de cabeça? Exatamente. Agora, e aquela clássica levantada de mão? Isso. Então, a gente tem uma coisa para lembrar, né, para a pessoa lembrar em casa, sorria, que aí vai ver o sorriso, levanta uma mão para ver se uma fica caindo, né, e tenta falar alguma coisa. E a gente vê se tem alguma simetria. Às vezes a fraqueza é leve e cai só um pouquinho a mão, mas opa, peraí, essa mão tá mais boba. Isso é sim um gatilho para acionar. E aí, identificado o AVC. Olha, eu acho que eu posso ter um AVC. Em vez de pôr no carro e ir, se tiver menos de 4h30, porque se tiver mais, pode até pôr no carro e ir, com calma e tal. Assim, é para ir na hora, mas assim, não vai fazer tanta diferença ligar para um SAMU. Mas até antes de 4h30 faz, porque o SAMU recebe a ligação, ele vai te perguntar o que você está sentindo, vai te ajudar a identificar se é um possível AVC. E se for, ele vai na sua casa, sabendo que está dentro de 4h30 e tem uma rede de contatos
tem um protocolo estipulado pelo SUS, que é o protocolo do AVC em janela de trombólise. Esse nome feio é o nome da medicação, do processo de tratamento que a gente faz até 4 horas e meia. O SAMU identifica isso e já está tudo programado no sistema para mandar para um dos hospitais. Aqui em Belo Horizonte manda-se muito para o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, né, para o Odilon Beres e para o Risoleta. São 3 hospitais que têm, sim, essas unidades de AVC para receber, neurologistas para receber e toda uma equipe. Até esse tempo, eles já têm mapeado na cidade onde você está e qual é o hospital mais próximo. Então, eles já vão, no caminho, eles já ligam para nós, neurologistas, que estamos no hospital. A gente já sabe que a pessoa vai chegar, a gente já se prepara. Quando chega, não chega para fazer ficha, não. O familiar fica fazendo ficha na porta, o paciente já entra direto para a sala de emergência. E a gente já começa a examinar, já vai fazendo a tomografia, passa na frente de todo mundo e aí já volta. A gente tem toda uma via preparada porque essa pessoa vira a prioridade. Antes de chegar no hospital, o hospital já está sabendo que ela está indo. Então, é essa via que as pessoas têm que entender. E se o SAMU, conversando com você, identificar que você não está dentro dessas 4 horas mesmo, não se preocupe. Você vai ser direcionado para uma unidade e vai receber não vai ter esse tratamento, porque esse tratamento não pode ser feito para mais de tempo do que isso, porque senão pode até ameaçar a vida da pessoa que vai receber o tratamento. Então não pode mentir também, porque o risco a partir de 4 horas e meia é sangrar e a pessoa falecer, porque o remédio faz o efeito contrário, ruim. Então é muito importante que a pessoa seja honesta na hora de falar a hora, porque senão o prejudicado é ela mesma. A hora do início dos sintomas. Isso, muito bem. Se eu estava dormindo e acordei com déficit, por responsabilidade a gente tem que considerar a última hora que a pessoa foi vista bem. Porque imagina que ela foi dormir 11 da noite, teve ali 11h30, acordou com déficit, já passou 4 horas e meia, chega, eu faço remédio, a pessoa pode falecer. Então, a gente não pode brincar com isso. Então, tem que ser a hora que foi visto bem pela última vez. Você vai contar esse tempo e se tiver dentro desse tempo, pode mandar, que tem toda uma equipe. Inclusive, eu queria fazer uma observação aqui, que a gente é tão bem treinado nisso, que o Hospital Metropolitano Célio de Castro ganhou um prêmio Platinum, que é acima do ouro, no mundo, de uma associação no mundo sobre AVC, sobre cuidados de AVC no mundo. E o nosso tempo, desde o momento que a pessoa entra na porta do hospital, até fazer tomografia, avaliar, fazer os acessos e começar o remédio, nosso tempo é recorde mundial. Assim, é uma coisa que está o Platinum são um tempo que só os melhores conseguem alcançar. Então, é feito um treinamento para isso, porque a gente sabe que a gente consegue salvar muitas vidas. Claro, né? Com tempo, com informação, entendendo o que é preciso fazer, marcar, né? É muito bom, assim, colocar esse número na geladeira, né? Qual é o número, doutor? Vamos repetir. O número do SAMU, 196. 192. 192, tá vendo? Por isso que tem que colocar na geladeira. Não é 192. 192. 196 é outra coisa. Eu não sei. Não vou 190 é da polícia. É da polícia. Mas 192, SAMU, 192, esse número salva vidas. Então, precisa ter isso internalizado. É mais importante chamar o SAMU do que procurar um carro para levar para o hospital, né, doutor? Se estiver dentro dessas primeiras 4 horas. Exatamente. Agora, no caso de um infarto no coração, existem procedimentos conhecidos como a ponte de safena, o stent, na carótida também, você pode se colocar algum stent. No cérebro, esses procedimentos são também usados? Também, tá? Inclusive, esse remédio que a gente usa nessas primeiras horas do AVC é um remédio semelhante ao que se usa nas primeiras horas de um infarto do coração. Só que o infarto do coração a gente pode usar por mais tempo. O AVC no cérebro é por um tempo mais curto, porque o cérebro sangra mais fácil. Então, o remédio pode virar algo ruim mais rápido. Mas stent, por exemplo, você citou. Ao chegar no hospital, o nosso dever como neurologista e equipe junto com enfermagem, toda a equipe, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, tem toda uma equipe nas unidades de AVC. A gente vai trabalhar reabilitando e identificando a causa, porque pode ser entupimento da artéria do pescoço, em qual a gente pode colocar um stent e abrir, diminuindo
a chance de ter um novo AVC daqui a alguns dias, meses ou poucos anos. Então, a gente diminui a chance de ter um novo AVC colocando um stent. E também outras causas, tem outras causas cardíacas, e o nosso dever no hospital é investigar isso. E é importante saber, você da população, saber que esses hospitais que eu citei têm unidades de AVC preparadas para estudar a causa do seu AVC e tratar. Então, mesmo que não esteja nas primeiras 4h30, você vai ter, sim, um benefício gigantesco, porque vai ter fisioterapia fazendo o exercício com você, te ajudando a reabilitar, e a equipe médica identificando a causa, escolhendo os remédios ou stent, ou seja o que for, para melhorar a sua chance de não ter mais AVC no futuro. Então, Sim, isso é muito importante. Então, a chance não só de não ter mais AVC no futuro e também não ter sequelas, né? Porque esse é o grande medo, o grande susto, né, doutor? Exatamente. Tanto não só a morte, como a sequela. Então, ninguém quer ficar, né, com uma dificuldade de falar, com uma dificuldade de andar. E a unidade de AVC, só de ter a fisioterapia, médico controlando direitinho o nível de pressão que tem que ficar, o nível de glicose, os remédios que a gente usa para diminuir os problemas, só de ter essa equipe, é provado que uma unidade própria para AVC, com a equipe toda treinada para isso, que é o que esses hospitais têm, só de ter isso, você já aumenta muito o número de pessoas que saem independentes. Porque a gente tem isso medido, número de pessoas que saem independentes de outros para comer, para andar, para falar, e número de pessoas que saem já independentes porque se recuperaram em algum grau. Então a gente busca não só salvar a vida da pessoa, como salvar a independência da pessoa. Sim, a forma dela continuar e nesse caso, sai uma pessoa mais consciente, né? Essa é a nossa tentativa e muitas vezes a gente consegue. Então a própria ciência, o reconhecer a saúde mental no sentido de entendimento do problema, tudo isso pode ser salvo em até certo ponto, em algumas pessoas, não dá para saber em quem que a gente vai realmente conseguir fazer diferença, mas num amontoado de cada 1000 pessoas, a gente salva muitas que não teriam essa melhora de raciocínio também. Exatamente. Bom, informação é um remédio precioso que a gente sempre tem por aqui. Informação literalmente salva vidas, né, doutor? Com certeza. Informação na dose errada também pode atrapalhar muito a saúde, né? E eu só queria recapitular aqui algumas informações preciosas que o doutor passou. Então, formigamento ou uma... fraqueza, um braço pesado, né? Uma boca torta, uma fala embolada, ou a pessoa não consegue falar direito. De uma hora para outra. De uma hora para outra. Ficar com o olhar muito virado só para um lado só, assim, e o corpo tendendo só para um lado. Isso também é um indício que pode ser um Pedir AVC. a pessoa para levantar os dois braços, eles têm que ficar simétricos. Se um começa a cair, já é um sinal de alerta. Precisam de quantos sintomas desses juntos para procurar ajuda? Um desses já é suficiente. Então, desses. se eu estou Olha com que o braço gravidade. caindo, já vale a pena. E aí, você tem que entender o seguinte, é melhor a pessoa identificar, pode ser um AVC e ligar para o SAMU. O SAMU vai fazer mais pergunta. E o SAMU é uma pessoa treinada para isso. Então, ele vai conseguir no telefone já identificar, não, essa pessoa está falando embolado, mas pelo visto não é um AVC, é outra causa de fala embolada. Ele vai dar uma orientação ou mandar uma unidade, a diferença é que o SAMU chegando lá, ele vai levar para um outro setor e não para a unidade de AVC. Sim, sim. Então, vai ter um profissional para fazer essa triagem fina, sabe? Falei também da importância de ter esse número do SAMU na geladeira, pregado, né? Assim, para a gente nunca esquecer. Repete o número, doutor. 192. 192. Brincando aqui, quer dizer, me confundindo, eu falei 196. O Gargantia de Ouro, Madurinho, já me indicou 196, que eu disse. É um número importante também, mas é para informações e prevenção do suicídio. Isso é então, muito importante. Também importante, mas o número em questão aqui é 192 para o acesso ao SAMU, que é quem está, é o nosso Sistema Único de Saúde, guerreiros, né? Anjos maravilhosos que vão atender aí da melhor forma possível. Belo Horizonte tem ficamos sabendo aqui também, esse tempo precioso, Platinum, referência, portanto, né, doutor? Sim, referência nacional, né? Sim. Mundial. Que bacana. Só para você ter vou dar uma noção de número. Pela referência mundial de sugestão, é que o hospital se prepare para... O paciente entrou,
em até 30 minutos já ter feito a tomografia, um profissional avaliado essa tomografia, em até 40, 45 minutos talvez já começado o remédio, que é aquele até 4 horas e meia. A gente consegue fazer lá no Hospital Metropolitano Célio de Castro, a gente tem números de, com frequência, 15 minutos, até o remédio entrou no hospital, fez a tomografia, a gente olhou, o remédio já está sendo feito em 15 minutos. Isso é um tempo totalmente abaixo do que já colocam como baixo. Então é muito, muito bom. Então a gente tem uma equipe muito treinada para isso. E essa placa de prêmio Platinum é uma conquista bem grande mesmo. Parabéns, que orgulho, que orgulho. A gente tem bastante orgulho, de verdade. Que bacana. Muito obrigado, doutor. Parabéns, sucesso na jornada. Que o senhor siga aí iluminando o caminho de muitas pessoas, trazendo essa esperança, né? Depois de um susto imenso, que mais e mais pessoas possam ser atendidas por pessoas tão maravilhosas como essa equipe lá do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Que orgulho. Bacana. Obrigado. A gente fica por aqui, ficamos por aqui? Por hoje o programa acabou, mas você sabe, a gente também volta por aqui. Muito obrigado pela sua companhia também. Até o próximo Saúde e Bem-Estar. Saúde!